Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à sexta, hoje com Ana Teresa Vicente, candidata da CDU à presidência da Câmara Municipal de Palmela, como convidada. Ana Teresa Vicente, 59 anos, licenciada em Sociologia, que tem um longo percurso autárquico no Concelho de Palmela. Foi eleita vereadora em 1997, mandato em que foi também vice-presidente da Câmara Municipal a que viria a presidir nos 3 mandatos seguintes, de 2001 a 2013. Seguiram-se 2 mandatos como presidente da Assembleia Municipal, onde continua como membro e só não continua como presidente, apesar de ter ganhado nas últimas autárquicas como cabeça de lista da CDU à Assembleia Municipal, por aquilo que determina a constituição do órgão e o entendimento entre forças políticas representadas no mesmo. Boa tarde, Ana Teresa Vicente. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, eu é que agradeço. E vamos avançar com uma pergunta que penso que todos farão neste momento. Depois de um currículo destes, presidiu aos destinos da Câmara Municipal entre 2001 e 2013, depois de 4 anos como vereadora e vice-presidente. Por que razão é que aceita voltar agora, 12 anos depois, a candidatar-se à Câmara Municipal pela CDU? É uma excelente questão. E, como imagina, uma questão que eu tive que debater comigo própria também, não é? Antes de dar este passo. Enfim, referiu e bem a minha experiência, neste caso, ao serviço da autarquia de Palmela. Portanto, no conjunto são 20 anos, porque foram 12 como presidente, 4 como vereadora e 4 como adjunta. Portanto, em funções executivas foram 20 anos em que, do ponto de vista profissional, eu estive exclusivamente a trabalhar no município de Palmela. Depois, os outros 8 anos, os anos que se seguem como presidente da Assembleia, num acompanhamento, tal como cabe à Assembleia Municipal, num acompanhamento que já não é naturalmente tão próximo, entretanto, a trabalhar em Lisboa, portanto, há 11 anos, não é? O que significa que também não estou todos os dias no Conselho, mas, para além destes 20 anos ao serviço do município, enfim, tenho depois 19 anos de trabalho no setor social, curiosamente, e privado. E, portanto, eu diria que tenho hoje a obrigação de ter a maturidade suficiente para fazer as escolhas que me parecem certas. E, olhando muito para dentro de mim própria, olhando para o Concelho de Palmela, olhando para a realidade política hoje em dia, achei que era não só um enorme desafio para mim voltar a este Concelho e naturalmente candidatar-me a presidente da Câmara Municipal, como é também uma obrigação enquanto cidadã. Acho que a política é algo de muito importante na vida das pessoas. Não exclusivamente através da intervenção política, mas em boa parte através da intervenção política, é aí que se muda a vida das pessoas, que se transforma, que se faz melhor, que se contribui para melhorar em cada território e na vida em geral, na sociedade, no país, aquilo que é muito importante para as populações, e eu achei que tinha essa obrigação e esse dever. De facto, hoje a democracia vive momentos que preocupam os democratas, preocupam as pessoas que têm uma opção política, ideológica, de esquerda, como é o meu caso, e, portanto, eu achei que tinha a obrigação também de voltar à política mais ativa e mais interventiva. E a CDU também, porque volta a apostar em Ana Teresa Vicente, que curiosamente nunca perdeu nenhuma eleição, nem inclusivamente a última para a Assembleia Municipal, apesar de não ocupar a presidência. Exato. Eu fui eleita na Câmara como
enquanto cabeça de lista com 3 maiorias absolutas. Recordo que a nossa última maioria foi, de facto, significou um reforço bastante significativo. Nós éramos 5 eleitos em 7. Hoje são 9, mas na altura éramos 7 ainda. E, por outro lado, a eleição para a Assembleia Municipal é um pouco diferente. Significa que, enquanto que na Câmara Municipal o candidato, cabeça de lista, é automaticamente, da lista vencedora, é automaticamente o Presidente de Câmara, na Assembleia Municipal o que acontece é que tem que ser designado, eleito, no fundo escolhido, entre pares, ou seja, entre todos os membros da Assembleia, tem que ser escolhido o seu Presidente. O que é normal nestas coisas é que realmente o Presidente seja o tal primeiro cidadão da lista mais votada, que neste caso era a CDU e sou eu. Mas pronto, o entendimento das forças políticas presentes aqui no Conselho na altura foi diferente e elegeram outra pessoa como Presidente. Devo dizer, porque sei que na altura isso espantou algumas pessoas e houve muita especulação acerca do tema. Devo dizer que nunca me passou pela cabeça renunciar. E havia quem achasse que sim, que eu ia fazer depois de não ter sido eleita Presidente, não é? Depois de me ter candidatado a Presidente e não ter sido eleita Presidente. E eu nunca o fiz. Naturalmente mantenho um papel mais reservado, mas continuo na Assembleia e continuo a acompanhar o Conselho de Palmela no seu dia-a-dia. O que acha que pode trazer agora de novo à Câmara Municipal em relação a estes 3 últimos mandatos de presidência de Álvaro Amaro? Olha, eu acho que a Câmara Municipal de Palmela, enfim, as autarquias do Conselho em geral, mas particularmente a Câmara Municipal, tem um trabalho muito importante em muitas áreas deste território. Tenho-me dado ao trabalho, como é lógico, de estudar com mais afinco, não é? Desde que tomei esta decisão, alguns dados, alguns números, algumas realizações da Câmara Municipal, e realmente é importante sublinhar que há muito trabalho feito. Há muito trabalho feito, há muitos projetos desenvolvidos e em carteira, que é como quem diz, prontos a serem lançados, alguns já lançados, que são muito importantes para o Conselho de Palmela e que com certeza vão continuar, mas é evidente que somos diferentes, as pessoas são diferentes. Eu e o Álvaro Amaro não temos naturalmente divergências políticas, ideológicas, enfim, fazemos parte de uma mesma família política, digamos assim. Do mesmo coletivo. Mas somos do mesmo coletivo, um coletivo que é grande, que é feito de diferenças, de sensibilidades, de personalidades, de histórias de vida. E, portanto, a única coisa que eu posso dizer sobre isso é que o Álvaro e eu somos diferentes e, portanto, naturalmente faremos de forma diferente. Sei que ele fez de forma diferente quando me substituiu na presidência e tenho a certeza que eu voltarei a fazer de forma diferente, não é? Relativamente ao Álvaro. Mas, no essencial, estou a falar de um projeto em que acredito. Agora, o mundo mudou. Evoluiu. Repare, eu própria, enfim, com a minha mais recente experiência profissional de já mais de 11 anos, num setor de atividade completamente diferente, eu própria tenho as sensibilidades para áreas que sinto que podem ser trazidas aos municípios, à administração pública, diria eu, em sentido mais amplo, mas particularmente aos municípios e, neste caso, ao município de Palmela. Portanto, tenho uma grande confiança em algo que me, enfim, que sou eu, algo que me caracteriza, algo que me define, que é normalmente as relações de trabalho que estabeleço com as pessoas. Tenho muita confiança nisso para voltar a mobilizar os trabalhadores do município de Palmela para os grandes desafios com que estamos colocados. Voltar a mobilizar quer dizer que não estão mobilizados? Não, quer dizer que eu tenho uma forma de trabalho com as pessoas que acho que passa muito por sentir o seu envolvimento e que passa muito por senti-las. Acho que o verbo sentir é por si só bastante revelador. O que não significa que as pessoas não trabalhem muito porque trabalham.
os dirigentes da Câmara Municipal, os trabalhadores em todas as áreas trabalham muito, trabalham com grandes dificuldades pelas respostas que são difíceis, com grandes dificuldades pelo facto de continuar a ser muito difícil atrair trabalhadores e trabalhadores qualificados por um lado, mas também trabalhadores para funções mais duras e mais difíceis por outro, atraí-los para a administração pública e, portanto, julgo que precisamos de uma dose de relação humana, de relação de proximidade, de envolvimento muito forte. E eu confio em mim para isso. Elegeu como prioridades, e corrija-me se estiver em erro, o ambiente, a habitação e a mobilidade. Já lá iremos falar em concreto sobre cada uma delas, mas significa isto que estas são ou foram as áreas em que a CDU menos conseguiu atingir os objetivos nestes últimos 12 anos? Não. Significa isso que eu acho que essas são hoje as grandes preocupações dos cidadãos, em geral, e naturalmente também em Palmela precisamos de continuar a fazer mais nesse sentido. Isto é, se perguntar ao comum dos cidadãos hoje, eu diria no país, mas particularmente na área metropolitana de Lisboa, em que nos inserimos, a maior dificuldade da vida das pessoas é claramente a habitação. Os jovens têm dificuldade em pagar uma habitação, mas não são só os jovens, enfim, hoje até têm alguns incentivos, ainda que um pouco circunstanciais, na minha opinião. São todos aqueles que precisam. São todos aqueles que precisam. E, portanto, como é que as pessoas podem pensar a sua vida de forma equilibrada, de forma sustentável, com alguma felicidade, tendo recursos para despender em algo mais do que o pagamento da casa e a habitação, se de facto o peso da habitação é absolutamente esmagador no seu rendimento. Portanto, e há aqui uma questão, que essa sim pode ser uma questão de política e uma questão de fundo, que é, eu não acredito na ideia de que é preciso construir mais para que os preços baixem. Já tenho ouvido argumentos desse tipo. É uma absoluta falácia. Isto é, não é pelo facto de haver mais casas no mercado, enfim, habitacional, que os preços vão baixar, como de resto se tem vindo a verificar, não é? Repare, há imensas casas, se falarmos agora numa realidade em que este fenómeno é mais gritante, que é, por exemplo, Lisboa mesmo, o Conselho de Lisboa, quer dizer, há imensas casas ou fechadas ou à espera de compradores ou casas a precisarem de ser reabilitadas, exatamente porque o que está em causa não é a disponibilidade, não é a oferta, é antes a disponibilidade das pessoas, a capacidade financeira das pessoas para as adquirirem. E isto hoje é válido para quem está a começar a vida, para quem ganha ordenados mais baixos, e é válido para as chamadas classes médias, ou seja, pessoas em que no agregado muitas vezes há 2 membros a trabalharem, portanto a terem um salário, têm um filho, 2 no máximo, e não conseguem pagar uma habitação, ou então são deslocados, enfim, dos maiores centros urbanos para as periferias da área metropolitana de Lisboa para conseguirem comprar uma casa. E depois temos problemas com a mobilidade. E depois temos problemas com a mobilidade. Mas já lá iremos à mobilidade. Sim. Já lá iremos à mobilidade. Vamos primeiro ao ambiente. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisinha, desculpe, só para terminar a ideia ainda da habitação. Repare, durante muitos anos, Palmela não tinha, o município de Palmela não tinha propriamente, teve uma dúzia de casos que precisaram de ser realojados ao abrigo dos programas especiais de realojamento que existiam na altura. Isto era uma exceção no contexto da área metropolitana de Lisboa. Hoje já não é disso que estamos a falar. Hoje estamos a falar de pessoas
que trabalham, que vivem no nosso concelho e que precisam de ter uma oferta de habitação acessível. É nesse sentido que entram as políticas públicas. E aí eu só tenho que valorizar aquilo que a Câmara Municipal de Palmela está a fazer. Ou seja, uma aposta também no lançamento, na promoção de habitações com condições mais favoráveis, portanto, com uma intervenção pública na política de habitação, fazendo aí sim com que os preços possam ser condicionados. E eu defendo isso. E, naturalmente, é uma estratégia que manterei. Vamos então ao ambiente, que pressupõe trabalho na área da higiene e limpeza urbana. Um serviço que tem merecido fortes críticas da oposição. Que medidas defende para aumentar a capacidade de resposta do município e, consequentemente, a eficiência deste serviço? Muito bem, não é, obviamente, a única área que define as questões relacionadas com o ambiente, mas é uma área muito importante, tem razão. E eu digo o seguinte: infelizmente, a área metropolitana de Lisboa, enfim, eu, embora trabalhe em Lisboa, mas circulo não só na área metropolitana de Lisboa como no país, por força das funções que tenho, portanto conheço muitos municípios e posso assegurar-lhe que, de facto, a área metropolitana de Lisboa realmente não é, em geral, motivo de orgulho para os seus autarcas naquilo que à higiene urbana diz respeito. Vai muito mas para lá da área metropolitana. Claro, vai, mas a área metropolitana de Lisboa, de facto, não é, no seu conjunto, um bom exemplo. Naturalmente, isto deve fazer-nos refletir, e sei que os autarcas destes municípios fazem esta reflexão, deve fazer-nos refletir, dizia, sobre, quais são então as características deste trabalho, quais são as características destes territórios e que medidas é que nós podemos pensar para ultrapassar este problema. Para Palmela? Eu direi em Palmela, no município de Palmela, porque neste caso não é diferente da área metropolitana de Lisboa. O que tem aqui a grande diferença de Palmela é, e eu gostava de falar desse aspecto também, porque quando falamos de ambiente, falar dos espaços naturais de Palmela é muito relevante, mas neste aspecto concreto, o município de Palmela tem um problema, que é um problema também de cidadania. Isto é uma coisa que temos todos que enfrentar. Hoje, nós, cidadãos, temos provavelmente um conjunto de exigências relativamente aos serviços que nos são prestados, que eu não sei se são sempre acompanhados também de uma atitude cívica, de uma atitude cidadã ao lidar com esses mesmos serviços. O que é que quer dizer com isto? No Concelho de Palmela são absolutamente identificáveis e feias e dão uma imagem de degradação as chamadas lixeiras, que não são lixeiras, são os despejos aleatórios espalhados pelo concelho. Porquê? Junto aos contentores. Porque junto aos contentores muitas vezes, não só, mas muitas vezes. Ora, o que é que isto diz de nós? Desculpe, quer dizer, mas naturalmente. Como é que se ultrapassa exatamente. Problema? Naturalmente, não quer dizer que sejam os cidadãos do Concelho de Palmela, no sentido dos que aqui moram, mas serão também cidadãos que passam pelo Concelho de Palmela, às vezes no desenvolvimento de atividades económicas e que acham que um terreno em que não há ninguém a ver é um bom sítio para despejar os resíduos, os entulhos que trazem das suas intervenções. Bem, e outras vezes é o cidadão que acha que dá trabalho levantar a tampa do contentor para depositar o saco lá dentro. Portanto, do meu ponto de vista, isto implica várias medidas. Uma é educação e cidadania. Só pode ser. Tem que haver cada vez mais sensibilização, cada vez exemplos mais práticos, cada vez mais trabalho com as escolas, que eu sei que o município de Palmela tem feito, não o critico, mas acho que temos que fazer mais ainda para sensibilizar as pessoas a longo prazo, para sensibilizar as pessoas para a importância do nosso ato,
o nosso gesto enquanto cidadãos. Depois, naturalmente, e esta medida nunca é simpática para ninguém, mas tem que existir, que é a fiscalização e a coima. É indispensável. Sempre que conseguimos identificar um caso desses, temos que atuar. E, portanto, eu sei que o município de Palmela tem esta filosofia, mas não tem os recursos todos, como nenhum município tem. É impossível ter um fiscal atrás. Educação e, paralelamente, reforçar a fiscalização municipal. E depois há outra coisa, que é a nossa relação, a relação dos municípios, neste caso, com a entidade que tem aqui um papel muito importante na recolha de resíduos, que é a Amarsul. E eu aí estou particularmente à vontade para falar, porque durante alguns anos fui também presidente da mesa da Assembleia Geral da Amarsul e, portanto, sei que isso é hoje um grande problema para os municípios, por um lado, mas também para os cidadãos e para as empresas. Isto é, tem que haver uma maior facilidade, melhores condições, incentivos para que as pessoas que colocam resíduos e entulhos muitas vezes nas suas carrinhas e os vêm despejar aqui nos terrenos livres do Concelho de Palmela, tem que haver incentivos e medidas facilitadoras para que o possam fazer diretamente em deposição na Amarsul. Isto tem que ser incentivado. E o resto? Feito pelos serviços da área operacional do município? Bem, sei que o município precisa... Sei que serviços externos, outsourcing. Olha, sabe o que é que defendo? A combinação desses dois modelos. Eu pergunto isto porque a CDU traduz-se por defender, ou por outra, por estar contra a adjudicação desse tipo de serviços externos, ou seja, de outsourcing noutros municípios, onde é oposição, mas parece que onde é poder, vê-se eu não tenho essa... obrigada a recorrer a esse... Eu não tenho essa leitura. Não lhe parece uma falta de coerência? Não. Eu, aliás, disse-lhe que o modelo que defende neste devia caso... ser combinado, complementar. Tem que ser complementar. Porquê? Porque, repare, o ideal, do meu ponto de vista, enquanto política, esta é uma tarefa direta dos municípios, não há mais ninguém, não há mais nenhuma entidade que tenha competências para intervir do ponto de vista da recolha, naturalmente, e da limpeza urbana nos territórios, para além das câmaras municipais e das juntas de freguesia, e, portanto, do ponto de vista político, esta tem que ser uma função que os municípios lideram. Lideram com serviços seus, lideram com dirigentes qualificados para o efeito. O município de Palmela conhece melhor do que qualquer empresa os circuitos que é preciso fazer no território, conhece melhor do que qualquer empresa as características dos espaços urbanos por um lado e dos espaços mais rurais por outros. Agora, é evidente que provavelmente nem com o dobro do número de trabalhadores que têm hoje afetos a estas funções, a Câmara Municipal por si só conseguirá resolver o problema. E, portanto, é indispensável que uma parte desta tarefa possa ser desempenhada através da adjudicação, da contratação de empresas para o fazerem, como de resto já é feito hoje em dia. E, portanto, eu não acho que se possa dizer que a CDU tem uma política contra esta prática. Não, a CDU o que exige é que os municípios não alienem a sua função de gestão política desta matéria, porque ela é central na vida das pessoas. Já falámos na habitação, vamos regressar, só para fechar este capítulo, até porque, como dizia bem, é um dos problemas maiores com que nos deparamos na atual conjuntura, à escala nacional. O que é que será preciso fazer ainda no Concelho de Palmela, no próximo mandato, para lá daquilo que a Câmara Municipal tem estado a desenvolver no âmbito da Estratégia Local de Habitação? Muito bem. A própria estratégia local de habitação tem que ser, obviamente, atualizada e a própria Câmara Municipal já está a fazê-lo. Apesar de ser recente. É recente. Sim, os dados. Sim, é recente. É recente. Com os municípios mas também, todos eles estão separados. Sim, permanentemente, em atualização permanente. E a Câmara Municipal aqui tem um papel muito importante,
porque na sua relação com os privados, nomeadamente com os promotores de habitação, pode desenvolver mecanismos de desafio por um lado e obrigação por outro, para que sejam construídos fogos, alguns fogos em cada loteamento, alguns fogos a preços controlados, digamos assim, ou seja, a preços que permitam que esses fogos sejam acessíveis a outras camadas da população. Portanto, isto é execuível. O município de Palmela tem essa preocupação a partir do momento em que passou exatamente a usar lotes municipais ou lotes que vinham à posse do município para promover exatamente a construção de habitação mais acessível e, portanto, é continuar esse trabalho. Portanto, não há para já varinhas de condão para resolver esta questão, mas porque durante muitos anos, reparo, o espírito da habitação, as políticas de habitação em Portugal foram deixadas apenas nas mãos do interesse de cada um, não é? Nomeadamente nas mãos do interesse de quem era promotor imobiliário, de quem era detentor de terrenos e, portanto, promovia loteamentos, e não pode ser. A habitação, que é qualquer coisa de vital nas nossas vidas, não pode ser deixada só digamos que ao sabor da resposta que cada entidade privada, que cada investidor, que cada promotor decide dar. Não, os promotores têm que ser envolvidos, seja pela via legal, seja pela via do desafio e do compromisso, enfim, mais solidário, têm que ser desafiados a contribuir para esta política de habitação mais acessível. Portanto, eu aqui é só fazer mais, é continuar a fazer. O município já entregou pelo menos 44 casas claro, no e tem mais da estratégia local de habitação. Sim. Exatamente, tem mais. E aquilo que eu gostava de saber, faltam várias ainda, mas aquilo que eu gostava de saber é se acredita que será possível concluir essas mais habitações que faltam e que estão programadas até 2026, se a memória não me atraiçoa, tendo em conta o financiamento ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência. Exato. Que tem esta data limite. Muito bem. Muitos autarcas têm ainda a esperança de que este limite temporal possa vir a ser alterado, porque trata-se de uma questão de chave na mão, digamos assim. Até 2026, sim. as casas têm de ser entregues a quem delas vai usufruir. E todos sabemos que este processo está atrasado ou pela questão do mercado, que está saturado no mercado de construção, ou por outras razões. Acredita que será possível concluir aquilo que foi delineado até 2026? Olha, não acompanho, como calcula, na Câmara Municipal, enfim, nenhum dossiê e, portanto, não posso dizer se será ou não concluído até 2026. Resta-me dizer que espero que sim e que acredito que quem está à frente dos destinos da Câmara Municipal de Palmela tem exatamente essa preocupação e tem o mesmo, naturalmente, o mesmo objetivo. Há razões objetivas para isto. Repare, desde processos relacionados com a contratação pública, isto não é um problema específico do município de Palmela, não é? Isto é, a questão de resolver até ao prazo previsto no PRR. Não, isto é à escala nacional. Exatamente. Isto é de uma ponte de Portugal à outra. Exatamente. E é por isso que os autarcas, em geral, e nomeadamente os presidentes de Câmara, estão muito empenhados neste objetivo de tentar que haja um prolongamento destes prazos. Porquê? Porque, de facto, desde questões relacionadas com o lançamento dos procedimentos no âmbito da contratação pública, como toda a gente sabe, são difíceis, são longos. Obedecem a prazos? Obedecem a prazos, que têm de ser respeitados, têm muitas vicissitudes e em cada uma delas, não é? Sempre que acontece uma vicissitude, o processo para e, portanto, aumenta o tempo para a sua conclusão. Como já aconteceram, concursos lançados ficarem desertos? Vários que ficam desertos e, portanto, essa é uma das razões para a demora. A outra é exatamente como disse, quer dizer, nós hoje somos um país que tem dificuldades em mão de obra,
tem dificuldades por parte das empresas, muitas vezes, em cumprirem aquilo que são os seus projetos e os seus objetivos, e o resultado é este, é que as obras demoram muito mais tempo a acontecer. Primeiro demoram muito mais tempo a entrar no terreno, a iniciarem-se, e depois muito mais tempo a acontecer. E, portanto, essa pode ser uma preocupação, e eu julgo que uma das preocupações que terei também, nomeadamente se for eleita, é exatamente o cumprimento a todo o custo dos prazos do PRR, para que, caso não seja prorrogado, Palmela, o município de Palmela, não deixe de obter os financiamentos a que se candidatou, que aliás, repare, são vários. Devo dizer aqui com toda a justiça, neste caso para os meus camaradas e amigos que estão à frente dos destinos do município, que é mesmo verdade que Palmela tem muitos projetos nesta área. Palmela tem tido a capacidade, e eu sublinho aqui o esforço dos autarcas, mas também é justo dizer que tem havido um envolvimento dos técnicos da autarquia com a sua capacidade, mas também com o seu brio, com a sua vontade de conseguir, de fazer. Há um volume de projetos candidatados a fundos absolutamente incomparável, e, portanto, eu reconheço que estes mandatos têm feito muito trabalho nessa matéria, e, portanto, naturalmente, comprometo-me também com o seu cumprimento. O que se propõe a fazer no âmbito da mobilidade, a outra prioridade também que já tinha mencionado atrás, quais são as principais preocupações neste domínio para Ana Teresa Vicente? O candidato do Chega, por exemplo, diz que há estradas no concelho de Palmela que são estradas de terceiro mundo. Não sei se conhecerá bem o concelho de Palmela. Já agora, deixe-me, antes de ir à questão da minha preocupação com a mobilidade, a minha, e que sei que é a preocupação de muitos cidadãos, deixe-me ir a uma pequena questão que é muito, muito importante e que vem a propósito da sua expressão. Eu não sei se as pessoas têm, se todas as pessoas que falam do concelho de Palmela, e mesmo, enfim, alguns dos candidatos atualmente, se têm a noção do que é o concelho de Palmela, têm a noção da sua origem, têm a noção da sua diversidade e da sua diferença no contexto da área metropolitana de Lisboa. O que é que eu quero dizer com isto? Não falou na dimensão. Exatamente. Palmela é o maior concelho da área metropolitana de Lisboa, um dos grandes concelhos deste país. Tem em cada uma das suas freguesias, há freguesias, qualquer uma das nossas freguesias é maior do que muitos concelhos da área metropolitana de Lisboa e outros do país, naturalmente, e, sobretudo, não é só um problema de dimensão, é um problema de características. Nós temos espaços absolutamente urbanos, quase ou em condições de serem cidade, como é o caso, por exemplo, de Pinhal Novo, freguesia de Pinhal Novo, a maior freguesia do concelho de Palmela, que tem também características rurais, mas, predominantemente, Pinhal Novo é hoje um grande espaço urbano, de dimensão humana, onde se circula a pé, onde se pode andar de bicicleta, onde já é possível, graças também ao trabalho metropolitano e das autarquias e da área metropolitana, onde é possível hoje ter outro tipo de transportes públicos, diria eu, e tem sobretudo muitas preocupações, concentram-se em Pinhal Novo, muitas das preocupações relacionadas com os espaços mais urbanos que caracterizam outros concelhos da nossa região. Mas, por outro lado, tem Palmela, tem Quinta do Anjo, com as suas características históricas, que continuam a ser espaços urbanos importantes, mas onde os espaços rurais e, sobretudo, os espaços naturais, os espaços protegidos, são enormes e imensos, e nós temos que continuar a respeitá-los. E depois tem um território absolutamente rural, Poceirão e Marateca, que de facto se compara em muitos aspectos aos concelhos, por exemplo, alentejanos, com os quais fazemos fronteira também. Ora bem, num território com estas características, com os seus mais de 460 km²,
É ou não é natural que continuem a existir caminhos que são de terra batida, que não são alcatroados? É natural e tem que ser natural. Repare, se dissermos à população do concelho de Palmela que vamos asfaltar todos os caminhos, não estamos a ser verdadeiros. O município, a Câmara em concreto, tem feito, e estes últimos executivos, enfim, já aconteceu no meu tempo, mas reconheço que estes últimos executivos têm insistido muito na questão, nomeadamente do asfaltamento, do arruamentos com infraestruturas, etc. Mas eu tenho a certeza que nem o atual Presidente da Câmara Municipal, nem os candidatos que conhecem bem o concelho de Palmela podem dizer que um objetivo é asfaltar todos os caminhos. Não. Há critérios, há naturalmente as prioridades em volta dos aglomerados urbanos e depois os espaços que têm alguma já concentração habitacional, até de atividades económicas e que podem ser intervencionados. Mas, portanto, uma primeira ideia é esta. O concelho de Palmela tem uma diversidade, uma riqueza e uma dimensão que não nos pode fazer pensar que estamos num concelho dos arredores de Lisboa. Desculpe, não quer dizer nomes porque não gosto de classificar, mas realmente há concelhos na área metropolitana de Lisboa que são apenas dormitórios, espaços urbanos, onde as pessoas vivem, enfim, de onde saem todos os dias para trabalhar. Aqui não. Aqui há espaços naturais que têm que ser preservados, há investimentos económicos imensos, e têm acontecido nos últimos anos, e, portanto, a questão da mobilidade também ganha novos contornos num concelho com estas características. O que é que me preocupa? Olha, preocupa-me uma coisa que temos que continuar a fazer e que eu quero fazer, que é realmente exigir, negociar com a Administração Central uma coisa muito importante que foi definida ainda no meu tempo, que são as chamadas variantes às duas grandes estradas nacionais que nós temos neste concelho, a 272 e a 379. A 252 e a 379. Ora bem, as estradas nacionais... Mas isso o atual Executivo já tem vindo a desenvolver esse trabalho? Tem que ser continuado e temos que o tornar mais eficaz. Repare, eu compreendo quando as pessoas dizem mas enquanto esperamos as variantes, nós temos é que conseguir, por exemplo, evitar o pagamento do troço de portagem que nos liga entre Palmela e Setúbal, por exemplo, que nem sempre foi pago, e, portanto, que faz a diferença, porque o trânsito, nomeadamente o trânsito diário, o trânsito profissional, enfim, tem algum peso no seu custo, o pagamento daquela portagem diariamente, não é? Portanto, o que é que as pessoas fazem? Utilizam, no caso do Pinhal Novo para Palmela, a estrada 252 está saturadíssima, não é? Se vier de Quinta do Anjo para Palmela, a 379 está saturadíssima, mas se for de Palmela, de Pinhal Novo para Setúbal, encontra o mesmo problema. Portanto, o que é que isto significa? Há fluxos que continuam a ser muito neste sentido, no sentido entre Pinhal Novo, Palmela, Quinta do Anjo, mas também Pinhal Novo, Palmela, Setúbal, Quinta do Anjo, Palmela, Setúbal, e de facto estas estradas nacionais têm que ter uma alternativa. Portanto, as duas variantes são indispensáveis, são prioritárias, e a Administração Central, neste caso o Governo, tem que assumir as suas responsabilidades nesta matéria. Aliás, as grandes vias, desse ponto de vista, não são responsabilidades municipais. As responsabilidades municipais são sobre as estradas municipais e os caminhos municipais. Portanto, aqui o que nós temos que conseguir é, mais uma vez, trazer à razão e fazer com que, ao nível governamental, sejam aprovadas as duas variantes neste território. O tempo voa, não para, e vou, a partir de agora, para os minutos que nos restam, apelar à capacidade de síntese que sei que tem. Vou tentar. E gostava de juntar já duas situações numa só. Falou já por diversas vezes em espaços naturais. E também gostava de ouvir... Gostava de saber, em primeiro lugar, o que é que pensa relativamente a esta riqueza de espaços naturais que o concelho oferece e o que é que pensa
para poder retirar de positivo, desenvolver de positivo nesses mesmos espaços, e por outro lado a educação, que é uma área que é sempre abordada e que tem muito a ver com aquilo que será o futuro de todos nós. E que me é muito cara. Olha, sobre os espaços naturais, então, deixe-me só acrescentar isto. Palmela, um concelho, tem espaços absolutamente privilegiados para serem vividos pelas pessoas, para serem fruídos, para que possamos usufruir desta grande vantagem e desta riqueza que é termos à beira da nossa casa, independentemente de morarmos em Palmela, em Pinhal Novo, Quinta do Anjo, Poceirão, Marateca, independentemente do sítio onde moramos, temos nas proximidades da nossa residência espaços naturais que podem e devem ser fruídos. Portanto, nós queremos manter esses espaços, cuidando de alguns, com projetos concretos, para os valorizar e melhorar o seu uso, a sua vivência por parte das pessoas. Portanto, espaços naturais são para serem mantidos como tal, isto é, naturais, adaptados em pequenos circuitos, muitas vezes que facilitam exatamente o uso humano. Depois, deixe-me realmente falar da educação, porque sabe que eu tive o orgulho nos 3 mandatos em que fui Presidente de Câmara de ter feito o maior investimento em termos de equipamentos educativos que alguma vez tinha sido feito neste concelho. E hoje temos escolas de qualidade no concelho de Palmela. Felizmente, fruto da dinâmica de crescimento do concelho e da sua atratividade, as escolas hoje já não chegam, em todas as freguesias, as escolas hoje já não chegam para os meninos que aqui temos, uns que são filhos do concelho de Palmela, outros que são filhos naturalmente de quem ou trabalha ou passa no concelho de Palmela e que, portanto, sente que aqui tem boas condições para deixar os seus educandos. Portanto, o que é que quero dizer sobre essa matéria? São precisas mais escolas? Mais escolas. O alargamento de escolas, construção de novas escolas, pré-escolar, em todas as suas dimensões, mas particularmente aquilo que é da responsabilidade do município, o primeiro ciclo com pré-escolar, sempre, que foi uma coisa que surgiu exatamente nos meus mandatos anteriores, foi o facto de cada escola ter uma oferta de pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo e, no fundo, as escolas, sobretudo as escolas chamadas 2-3, ou seja, escolas para o segundo e terceiro ciclos. Há projetos, o município está a trabalhar neles, é indispensável a criação, a construção de mais um equipamento em Quinta do Anjo, é indispensável a construção de mais um equipamento em Palmela, é indispensável o alargamento de algumas das nossas escolas no resto do concelho e esse deve ser um investimento que qualquer executivo não pode deixar de fazer. Foi isso que tornou o concelho de Palmela um concelho tão atrativo. Se olharmos para alguns dos números, nomeadamente fornecidos pelos censos e também no trabalho desenvolvido pelos serviços municipais, verificamos que Palmela foi um dos concelhos que mais cresceu na área metropolitana de Lisboa. E isto resulta provavelmente da sua atratividade, da sua capacidade de oferecer residências em espaço confortável, próximas da natureza. Este conceito que aqui temos, que muitas vezes não é falado, mas que é importante para a vida das pessoas, o conceito de não vivermos em arranha-céus, e tem uma filosofia por trás, que é exatamente o facto de, em prédios desta dimensão, de terceiro andar, as pessoas têm possibilidades de se conhecer. Num prédio de 10 andares, dificilmente isso acontece. Portanto, há aqui uma relação entre o território e aquilo que as pessoas escolhem para viver, que é muito favorável a Palmela. E, portanto, para isso, temos que continuar a oferecer condições a quem quer ter os filhos aqui do pré-escolar ao 12º ano. Já para não falar de outras propostas que passam por cooperação para desenvolver níveis superiores de educação. Consegue explicar-me rapidamente o que é que quer dizer quando fala em modernização e uso humanista da tecnologia?
Sim, olha, uso humanista é uma coisa, enfim, que me é muito cara, porque eu acho que as tecnologias não podem substituir os seres humanos. Acho muita piada à inteligência artificial, naturalmente tem potencialidades, mas ao mesmo tempo deve preocupar-nos e assustar-nos. E, portanto, desse ponto de vista, a ideia para mim é muito clara. Hoje nenhum de nós vive sem telemóveis, nenhum de nós vive sem um computador e um iPad, mas isso não dispensa a nossa relação direta, o olhar olho no olho, o discutir com as pessoas, o conversar com elas e, portanto, nós temos que nos dotar de todos os meios tecnológicos ao nosso dispor para trabalharmos melhor. Não podemos deixar que as tecnologias substituam a nossa relação e o nosso empenho enquanto pessoas e a nossa gestão das equipas. Só um pormenor, olha, eu acho que todos nós, cidadãos do mundo, descobrimos que a partir da pandemia sabíamos trabalhar em teletrabalho, fazer reuniões remotamente, etc, etc. Tudo isso é muito válido e tudo isso serve fins e objetivos que não devemos pôr em causa. Mas também não pode ser posta em causa a relação direta, humana das pessoas. E, portanto, para mim, isso é muito claro. Não há atendimento online que possa substituir. Tem que existir, mas não pode, não deve substituir no sentido de eliminar o atendimento e o relacionamento humano. Essa é uma questão central. Depois, repare, as questões da eficácia e da eficiência devem ser determinantes. As organizações hoje trabalham com regras muito importantes. Repare, questões relacionadas com a verificação de cumprimento, a qualidade, as exigências de fazer cada vez melhor e sermos autocontroladores, digamos assim, da nossa própria ação. Tem que se dar mais importância a isto. E, portanto, também os trabalhadores das autarquias locais podem ser desafiados neste sentido para que o nosso trabalho tenha mais qualidade e mais eficiência, naturalmente. José Carlos Sousa, candidato pelo PS à Câmara Municipal de Palmela, defende que a Câmara Municipal deveria apostar num edifício que pudesse albergar a grande maioria dos seus serviços, até porque a dispersão de serviços por vários espaços do Concelho custam, segundo José Carlos Sousa, cerca de 700 mil euros anuais à autarquia. Concorda com esta visão do seu adversário político? Compreendo a visão e já falo sobre ela, mas relativamente aos números, julgo que o candidato José Carlos de Sousa, enfim, provavelmente usou esse número sem o confirmar, porque eu li essa afirmação do José Carlos de Sousa e a partir daí tive a preocupação de pedir à Câmara Municipal que me confirmasse esse dado. E a informação que recebi, que tenho aqui, aponta para um valor que é praticamente metade dos 700 mil euros, ou seja, são 374 mil euros o custo que a Câmara Municipal suporta com todas as instalações que tem alugadas no Concelho. E, portanto, repara, a mais elevada de todas tem 98 mil euros por ano. Portanto, é um encargo significativo. Mas são 374, não são 700. Primeira correção. Segundo aspecto. O conceito e a ideia é importante e eu não a descarto completamente. Vou-lhe dizer muito rapidamente. Concentrar, por exemplo, a administração urbanística, totalmente de acordo. Totalmente de acordo. E até sei que a Câmara tem um projeto nesse sentido e que até é para Pinhal Novo. Agora, deslocalizar todos os serviços que estão em Palmela, na Vila de Palmela, que alimentam a própria Vila de Palmela, que dão dinâmica económica e comercial àquele território, e centralizar esses serviços, não sei se será uma boa opção. É uma velha discussão, já a tivemos há muitos anos na Câmara Municipal e, portanto, eu acho que há aqui um modelo, mais uma vez, de equilíbrio. Isto é, concentrar alguns serviços, por exemplo, alienando este edifício pelo qual se paga a renda mais avultada,
mas manter uma relação de proximidade entre os serviços públicos e os cidadãos. Nós estamos num concelho em que, de facto, as pessoas ainda lidam cara a cara e, portanto, não faz sentido concentrar os serviços públicos, por exemplo, que estão em Palmela, num grande edifício que, obviamente, tinha que acontecer fora da vila. Que nota dá, de 0 a 10, aos mandatos de Álvaro Amaro? Não precisa de muito tempo para... Dou uma nota muito, muito, muito positiva. Tenho a certeza que, do ponto de vista do empenhamento e do esforço, terão feito o máximo. Do ponto de vista dos resultados, naturalmente não poderei dar a nota máxima porque nem todas as conjunturas são favoráveis. Então e, ficamos portanto, por que número? De 0 a 10? 9. Última questão. Se for eleita Presidente da Câmara, oferecerá pelouros a todas as forças políticas que venham a ter assento no Executivo Municipal? Ou olha, apenas ao PS, muito importante como já aconteceu? Olha, muito importante a sua questão. Desculpe, tenho que o corrigir. Enquanto fui Presidente de Câmara, ofereci sempre pelouros à oposição. Sempre. Acontece que o PS nunca os aceitou, mas, por exemplo, curiosamente, o PSD aceitou. E eu tive um mandato com um vereador do PSD a exercer funções de meio tempo, com pelouros atribuídos. Na altura foi Otávio Machado. E, portanto, está aí o testemunho vivo da forma como sempre trabalhei, com transparência, com as oposições, com sinceridade. Mas oferecerá a todas as forças políticas que venham a ter representatividade no Executivo? Ai, depende. Olha, eu venho de um tempo em que chegámos a ser eleitos só nós e o Partido Socialista, ou nós, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Alguma linha vermelha com o Chega, por exemplo? Hoje o tempo é diferente, tem muitas forças políticas em presença. Não me passa pela cabeça, enfim, oferecer um pelouro ao Chega. Não. Muito obrigado, Ana Teresa Vicente, candidata pela CDU à Câmara Municipal de Palmela. Foi mais uma entrevista à sexta. Regressaremos na próxima semana. Até lá, tenha a continuação de um ótimo fim de semana.